Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir política e gestão ambiental no Brasil. Para fazermos isso, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos que são fundamentais. E o primeiro desse conceito é o que nós chamamos de crescimento econômico. O que é crescimento econômico? É o crescimento do PIB, é o crescimento do produto, medido pela soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente pela nossa economia durante um determinado período de tempo. Observe aí, pessoal, que crescimento do PIB não significa dizer que esse excedente de renda esteja sendo distribuído de maneira equitativa, de maneira igualitária, de forma socialmente justa em relação ao conjunto da população. Sendo assim, o Brasil está entre as 12 maiores economias do mundo. E o que isso diz para uma imensa parcela da população brasileira pauperizada, empobrecida? Absolutamente nada. O Brasil tem um PIB muito maior, por exemplo, do que a Dinamarca, do que a Suíça, do que a Suécia, do que a Finlândia, do que a Holanda. No entanto, esses países que eu acabei de citar têm lá uma qualidade de vida muito melhor do que a do nosso país. Isso porque crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. Então observe, o seguinte, pessoal, quando a gente fala de crescimento econômico, nós estamos falando de crescimento do nível do produto. Quando eu falo de desenvolvimento econômico, nós estamos falando não só de crescimento econômico, mas de uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda. Portanto, o que os países deveriam perseguir não é simplesmente o crescimento econômico, e sim o desenvolvimento econômico. Mas, professor, o que isso tem a ver com política e gestão ambiental? Tem a ver que do conhecimento de desenvolvimento econômico deriva um outro que nos afeta, que é o chamado desenvolvimento sustentável. E quando eu paro para pensar nesse desenvolvimento sustentável, significa dizer um crescimento econômico com uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda e com uma utilização dos recursos naturais de forma não predatória, de forma racional, de forma parcimoniosa, a garantir a presença desses recursos para as próximas gerações. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele que utiliza os recursos naturais, porém, de forma não predatória. Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá, pessoal. Nós estamos falando na nossa aula de hoje sobre política e gestão ambiental no Brasil. E aí eu quero te lembrar lá alguns conceitos, que são conceitos fundamentais. O primeiro desses conceitos lá é a diferença entre aquilo que nós entendemos como crescimento econômico, que é diferente de desenvolvimento econômico. Quando nós falamos de crescimento econômico, nós estamos falando de crescimento do produto, da soma de todos os bens e serviços finais que o país produz. No Brasil, isso é medido pelo cálculo do PIB. Mas eu posso pensar no desenvolvimento econômico, E lembrando que o desenvolvimento econômico, ele pressupõe lá o crescimento econômico mais uma distribuição equitativa da renda. Ou seja, que a renda seja minimamente mais bem distribuída entre os vários estratos da sociedade. Portanto,
crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é crescimento do produto, enquanto que desenvolvimento econômico pressupõe o crescimento econômico, porém com uma distribuição mais equitativa da renda. Sendo assim, vem o nosso conhecimento lá sobre desenvolvimento sustentável. Nós entendemos o desenvolvimento sustentável, aquele que usa os recursos naturais de forma não predatória. De forma racional, de forma parcimoniosa, de maneira a garantir a presença desses recursos para as próximas gerações. É isso que nós entendemos por desenvolvimento sustentável. Bom, então vem a sua pergunta. Professor, quando é que o Brasil começa uma política e uma gestão ambiental? A primeira preocupação no Brasil, pessoal, só vai acontecer na década de 1930, quando então o Brasil lança uma legislação que vai dar um ordenamento, né, à caça no Brasil, o direito de caçar animais silvestres. O Brasil estabelece pela primeira vez uma legislação ambiental no nosso país, mas essa primeira iniciativa ela está muito ligada a um conceito de preservacionismo. Então a gente precisa também entender a diferença entre conservacionismo e preservacionismo. Quando eu falo de conservacionismo, eu estou falando do uso dos recursos naturais de maneira não predatória, racional e parcimoniosa. Eu estou trabalhando com aquele conceito de desenvolvimento sustentável. Porém, é reconhecido que em determinadas áreas, pela sua especificidade, eu posso ter atividades científicas, eventualmente atividades de lazer, eu posso ter atividades de educação ambiental, mas não posso ter exploração econômica. E, portanto, as primeiras iniciativas brasileiras foram lá no sentido preservacionista, para criar o Parque do Iguaçu, né, no Paraná, ou o de Itatiaia e o da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro. Nessas áreas, nas Cataratas do Iguaçu, no Parque de Itatiaia e da Serra dos Órgãos, que pega as cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, o objetivo é permitir alguma atividade de lazer, educação ambiental, pesquisa científica, mas que eu tenha que manter esses recursos intactos sem qualquer tipo de exploração econômica. E, portanto, essa é a diferença fundamental entre preservacionismo e conservacionismo. Vamos botar aqui. Então a gente vai observar, pessoal, que quando nós falamos de conservacionismo, nós estamos falando exatamente daquele conceito de desenvolvimento, portanto, com a utilização de recurso natural, só que de forma sustentável. Portanto, de forma não predatória. Então, há determinadas áreas em que eu permito, né, a exploração econômica. Porém, eu não permito que isso se faça de maneira irracional, de maneira predatória do meio ambiente. Porém, em algumas áreas, o conceito é o conceito preservacionista. No conceito preservacionista, eu permito atividades de educação ambiental, permito, eventualmente, atividades de lazer e de cunho científico,
mas eu não permito a exploração econômica, porque a área a ser preservada é entendida como uma área ou que é sensível demais ou que apresenta lá características que não devem ser alteradas pela ação humana. Por isso, o caráter preservacionista. As primeiras atitudes no Brasil em relação à política e gestão ambiental foram, então, na criação de uma legislação e numa atitude profundamente preservacionista. Legal? Vamos conferir no material? Vem para cá. Política e gestão ambiental no Brasil. Observe lá, pessoal, né, que nós estamos entendendo como política ambiental um conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação em que o poder público se dispõe para produzir os efeitos desejados sobre o meio ambiente, notadamente o da conservação ou da preservação. A ideia é uma escala sustentável de utilização do recurso natural, uma alocação eficiente desses recursos e uma distribuição justa com equidade de direitos. É uma promoção do desenvolvimento sustentável, sobre a ótica ambiental, econômica e social. Opa, vamos aqui para o nosso quadro. Quando a gente fala hoje, pessoal, de sustentabilidade, nós temos um autor importante chamado Inácio Sacks. E esse cara determina que a sustentabilidade ela não pode ser pensada somente sobre a ótica ambiental. Porque o meio ambiente ele não existe de maneira isolada no mundo. Ele ocorre na sua interação com o ser humano. E, portanto, eu tenho que pensar também a sustentabilidade política, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade cultural e a sustentabilidade social. Ele propõe que a gente veja a questão ambiental apenas ou eventualmente como um ponto de partida ou de chegada. Eu tenho que ter lá uma sustentabilidade política. E o que significa essa sustentabilidade política? É a própria essência do regime democrático, né? Eu tenho que ter eleições diretas por escrutínio secreto, onde a vontade popular seja respeitada, a alternância do poder, o multipartidarismo, a liberdade de organização, de ir e vir, de manifestação, de participação, né, na política, não somente através de uma política representativa, mas, sobretudo, de uma política participativa. Por um outro lado, ele pensa na sustentabilidade econômica, que deva gerar emprego e renda para as populações. Ele pensa numa sustentabilidade social, de que as demandas fundamentais da sociedade devem ser equacionadas, como saúde, educação, habitação, saneamento básico, mobilidade, segurança pública, etc. E ele trata também da sustentabilidade cultural, da valorização, né, das culturas, embora diferentes, dentro de um mesmo espaço geográfico, respeitando as suas religiões, a ética, a moral, valorizando a cultura popular na sua música, no seu folclore, nas suas danças, na sua literatura, enfim, tratando de maneira holística o conceito da sustentabilidade. É isso que existe de mais moderno na política nacional de meio ambiente no nosso país. E sendo assim, a ideia é que a política ambiental brasileira envolva a questão do ambiente, do econômico, do social, uma necessidade de controle e de participação da sociedade. Nos últimos anos, o Brasil fez um fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e trabalha com o princípio da transversalidade,
de que o meio ambiente está correlacionado à política, à economia, à sociedade e à cultura. Nesse sentido, a gente observa que hoje as políticas macroeconômicas propõem, sobretudo, o crescimento econômico, renda, emprego e consumo. E isso provoca uma grande pressão sobre os recursos naturais, sobre os serviços ambientais, com, eventualmente, a redução do patrimônio ambiental e a elevação dos dejetos na natureza. A proposta é que um amanhã nós tenhamos um modelo de crescimento com a preservação do recurso natural, portanto, com um uso sustentável, com uma internalização das externalidades, que são os custos de reparação dos danos ambientais, e uma profunda mudança de comportamento. Nós vamos observar que o poder público no Brasil só começa a se preocupar lá com a questão ambiental na década de 1930, quando foram promulgados em 1934, durante o governo Vargas, o Código de Caça, o Código Florestal, o de Minas e o de Águas. Em 1937, o Parque Nacional de Itatiaia. 2 anos depois, os Parques Nacionais da Serra dos Órgãos e do Iguaçu, no Paraná. Na década de 40, o Brasil introduz um Código Penal que incorpora penas e condutas lesivas ao meio ambiente. E na década de 60, a primeira preocupação em conservar os recursos naturais. O Brasil, então, pessoal, atua com 3 vieses de política ambiental. A nossa política ambiental, ela trabalha com um conceito que nós chamamos de preventivo, de precaucional, que é para se evitar que o dano ambiental ocorra pela superutilização ou pela utilização predatória dos recursos naturais. E um dos exemplos disso, né, é a atividade constante de fiscalização, de demarcação de áreas de preservação e também a exigência para grandes obras públicas e privadas da dupla EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto de meio ambiente. Mas o Brasil também trabalha com o princípio do poluidor pagador, que são as medidas corretivas. Essas medidas corretivas envolvem, eventualmente, lá a necessidade, a imposição da lei da recuperação da área degradada. Recuperação da área degradada. E o Brasil atua também na esfera punitiva. É a ideia do poluidor pagador, né? É aquele que vai responder de forma civil ou criminal, independente do dolo, porque mesmo quando ocorre a culpa, ou seja, quando não há a intenção de cometer o ato danoso ou gravoso do meio ambiente, há a culpa e, portanto, ele há de responder de maneira civil ou criminal a esse tipo de ação, que eventualmente provoca danos ao meio ambiente. A política ambiental brasileira, então, ela vai dentro daquilo que existe de mais moderno. E o grande impulso para essas medidas foi a Conferência da ONU sobre Clima e Meio Ambiente, em 1992, realizada no Brasil, a chamada ECO 92, e depois a chamada Rio+20, né, que foi lá, né, a nova conferência da ONU, mais recente,
sobre as mesmas temáticas. É a partir dali que o Brasil passa a constituir uma política nacional de meio ambiente. E essa política nacional de meio ambiente trabalha com aqueles conceitos lá de preservação e de conservação. A gente vai observar que essa política nacional de meio ambiente, ela inclui uma série de políticas individuais, como, por exemplo, a Política Nacional de Recurso Hídrico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Educação Ambiental. Então a gente precisa falar um pouquinho de cada uma delas para você. Vamos colocar aqui. Então, o Brasil tem lá uma política nacional de meio ambiente, vamos colocá-la aqui, né? A política nacional de meio ambiente, que se correlaciona lá com a política nacional de resíduos sólidos, a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de educação ambiental e também a política nacional de saneamento básico. Então nós vamos começar analisando aí cada uma dessas políticas para tentar compor o quadro da política nacional de meio ambiente. Então, primeira política, a política nacional, né, de resíduos sólidos. Ela foi promulgada pelo governo Lula em 2010 e ela tem uma série de ações, só que duas delas são fundamentais. A primeira é a ideia da logística reversa. Hoje, você tem o produto sendo lá produzido pelo setor, né, industrial e mandado em direção ao consumidor. O que ocorre é que o consumidor, ao consumir o bem, ele tem uma série de resíduos de material de sobra, né, que não é utilizado e não se presta a nenhuma utilização domiciliar. O exemplo claro aqui são as embalagens, ou ainda, né, a tela de celular, a pilha de bateria, a tela do monitor ou do televisor, mas tem também o pneu. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabeleceu uma definição que nós chamamos de logística reversa. Agora, determinados segmentos, como pilha e bateria, pneu, televisores, celulares, monitores de computador, a indústria desses segmentos tem que manter um serviço regular de postos de coleta. E isso para voltar para o setor industrial, a fim de nós aumentarmos o grau de reciclagem e reutilização no nosso país. Observe que isso é ambientalmente correto e economicamente viável e lucrativo. Então o Brasil já desenvolve uma série de atividades, por exemplo, de reutilização de pneus como contenção de encosta, ou ainda triturar o pneu e misturar o asfalto, criando o asfalto borracha, que é mais resistente, tem uma drenagem melhor, ele tem uma aderência melhor para os pneus dos automóveis que circulam por aquela via, é mais resistente ao processo de intemperismo químico provocado pela acidez da chuva, que degrada, né, o asfalto, e é mais resistente à variação térmica. Portanto, é um sinal claro de que a logística reversa ela pode ser um mecanismo interessante de preservação ambiental aliada a uma questão econômica. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também envolve lá a transformação dos antigos lixões em aterros sanitários. Um lixão é um simples acúmulo de lixo orgânico e inorgânico. O problema é que o lixo inorgânico, ele contamina o meio ambiente, mas o orgânico também o faz. O lixo orgânico, ele exala o gás metano da decomposição de material orgânico, que é 20 vezes mais poluente como gás de efeito estufa do que o dióxido de carbono. E você ainda tem o chorume, que é aquele líquido
que já começa a pingar do caminhão de lixo, que contamina o solo, lençol freático, a biota, o conjunto de seres vivos de uma área, águas de superfície e o próprio ser humano. Quando você elimina o lixão, você impermeabiliza o solo com uma manta asfáltica e todos os dias você coloca uma camada de terra e uma camada de lixo e uma camada de terra. A primeira vantagem é que os agentes proliferadores de doenças, como rato, barata, mosca e mosquito, são quase que totalmente eliminados. Por um outro lado, as aves que prejudicam a aviação aérea, como os urubus, também praticamente inexistem no contexto de aterro sanitário. O chorume é captado na horizontal e levado para uma caldeira. O gás metano é um gás inodoro, porém ele é inflamável. Ele pode ser envasado como botijão de cozinha, adicionando cheiro, pode ser utilizado numa termoelétrica ou numa siderúrgica, ou pode ainda servir, quando incendiado, para desidratar o chorume, tirando, portanto, a água. A única coisa que vai para a atmosfera é vapor de água e a massa inerte do chorume volta para o aterro. Um aterro é feito para funcionar entre 30 e 50 anos, ambientalmente muito mais sustentável. Além da política nacional de resíduos sólidos, eu tenho lá a Política Nacional de Recurso Hídrico, cuja busca é mudar a consciência do brasileiro de que a água é um recurso infinito e que o Brasil tem abundância desse recurso e que, portanto, não precisamos poupar. A ideia é de um uso racional, parcimonioso dessa água, com um sistema de coleta de água da chuva para lavar calçada, lavar carro, lavar varandas, regar as plantas e servir de descarga, no vaso sanitário. É nós termos a proteção da área de manancial, de nascente, beirada de rio, garantindo, portanto, a presença da taxa de infiltração de água no solo, reabastecendo mananciais e rios. É nós termos lá o controle e a eliminação do lançamento de esgotamento sanitário in natura, sem tratamento em córregos d'água, que contamina essa água, ou ainda de poluentes industriais. Enfim, é tentarmos tratar o recurso hídrico como um recurso que pode ser lá utilizado infinitamente se ele for feito de maneira racional, parcimoniosa, não predatória. A Política Nacional de Educação Ambiental, para formarmos uma nova geração de brasileiros que tratem a questão do meio ambiente como uma prioridade. Meio ambiente não é mimimi, não é papo de eco chato. Meio ambiente tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo apenas para você entender. Hoje, nós temos no Rio de Janeiro a importante área da Floresta Nacional da Tijuca, que é uma área de proteção permanente, a cargo do governo federal de todo o maciço da Tijuca. É a única área florestada de forma contínua do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, essa floresta é uma floresta de segunda geração, porque a floresta de primeira geração foi completamente desmatada para virar lenha para a cidade do Rio de Janeiro entre o século XVIII e o XIX. Sabe qual foi a consequência? Falta d'água no Rio de Janeiro. E aí Dom Pedro II traz para si a responsabilidade da criação do Parque Nacional da Floresta da Tijuca e manda reflorestar a área para voltar a ter água no Rio de Janeiro, sem o qual as populações são imediatamente afetadas. Portanto, formar uma nova geração de brasileiros que tenha a consciência de que o meio ambiente garante o nosso modo de vida e que o meio ambiente não é inimigo, mas é aliado de um processo de ocupação, do nosso país de maneira sustentável, é o principal papel da Política Nacional de Educação Ambiental. E, finalmente, nós temos a Política Nacional de Saneamento Básico. Lembrando que saneamento básico envolve 3 atividades, Que nós tenhamos a captação de uma água e que ela seja tratada, encanada e distribuída, mas também que eu faça um recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário e do lixo urbano. E aí
A grande política brasileira é para tentar universalizar todos esses serviços. Legal? Vamos conferir no nosso material? Dá uma olhada para cá, pessoal. Bom, a gente sabe então que em 1981, a Lei 6938 criou a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo é garantir a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar as condições de desenvolvimento socioeconômico. É a ideia de que o meio ambiente é um bem público e que, portanto, de uso comum do povo. O Brasil passa a adotar, então, o princípio da responsabilidade objetiva, que reforça a ação corretiva, incluindo a fiscalização e as medidas punitivas, através do princípio do poluidor-pagador. Lá na nossa legislação sobre meio ambiente, é afirmado no artigo 14. É o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar, reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetado por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Sendo assim, a Lei 6938 de 81, ela estabelece uma série de instrumentos da nossa política. Dentre elas, vamos citar aqui as primeiras, né? Os padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, com algumas áreas de proteção ambiental, áreas de reserva ecológica, de reserva, né, da biosfera, enfim, estabelece avaliação de impactos ambientais, como nós vimos lá, né, o chamado EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto de meio ambiente. Observe ainda, pessoal, que dentro da Política Nacional de Meio Ambiente se inclui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Lei 12.305 de 2010, que determina os princípios, objetivos e instrumentos aplicados à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. A gente se recorda que a prioridade é a não geração de resíduos sólidos, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada a esses rejeitos. Bom, mas nós temos também a Política Nacional de Recurso Hídrico, Lei 9433 de 97, que passa a adotar a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento, que é uma unidade territorial para a Política Nacional de Recurso Hídrico e a atuação do Sistema de Gerenciamento de Recurso Hídrico, que trata dos usos múltiplos da água, como consumo humano e a dessedentação dos animais, o reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável e a gestão descentralizada e participativa. Observe lá que o objetivo é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequada aos respectivos usos, uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável, e a prevenção e a defesa contra o evento hidrológico crítico de ordem natural ou de uso decorrente inadequado de recurso natural, como as enchentes. Sendo assim, vamos ver lá como é que essas questões caíram em prova. O ano é 2018, a nossa banca CESP-UNB, e ela nos afirma assim: política ambiental
constitui o conjunto de normas, leis e ações públicas que visam a preservação do meio ambiente em dado território. No que se refere à política ambiental brasileira, julgue o item a seguir. As primeiras ações governamentais para instituir mecanismos de gestão ambiental no país voltaram-se à criação de parques nacionais. A alternativa verdadeira foi o Parque do Iguaçu, da Serra dos Órgãos e de Itatiaia, na década de 1930, durante o governo Getúlio Vargas. Alternativa verdadeira. Segunda questão. 2018, de novo a nossa banca CESP. Política ambiental constitui o conjunto de normas, leis e ações públicas que visam a preservação do meio ambiente em um dado território. No que se refere à política ambiental brasileira, julgue o item a seguir. Iniciativas relevantes que formam a base da política ambiental brasileira surgiram a partir da ECO 92, Conferência do Clima e do Meio Ambiente da ONU, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Alternativa verdadeira. Lembrando que o Brasil também sediou a famosa Rio+20. 20 anos depois, em 2012, portanto, onde novamente nós discutimos as questões sobre o meio ambiente no Brasil. Terceira questão. 2011, banca CESP, acerca das implicações e dos desdobramentos da gestão ambiental em nível mundial, julgue certo ou errado os itens a seguir. A gestão ambiental pública no Brasil caracteriza-se fundamentalmente por uma perspectiva corretiva, voltada para o controle da poluição, cujas ações se desenvolvem por meio de diversos instrumentos previstos na legislação vigente, como as penalidades disciplinares ao não cumprimento das medidas necessárias. Alternativa falsa. Nós vimos que a política ambiental no Brasil se rege por 3 instrumentos: a atuação preventiva, também chamada de precaucional, que é para evitar que o dano ambiental ocorra. Isso implica a atividade de fiscalização, o estabelecimento do EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto de meio ambiente, e envolve, obviamente, a atividade de criação de áreas de proteção ambiental. Envolve a atividade corretiva, sobretudo a ideia do poluidor-pagador, como aquele que também tem o objetivo de recompor a área danificada, e, finalmente, a ação punitiva, que é aquela que, na esfera civil ou criminal, visa responsabilizar, independente de culpa ou dolo, aquele que causa dano ambiental. Como ela cita apenas a perspectiva corretiva, essa alternativa é falsa. Quarta questão. 2018. Acerca dos impactos ambientais provocados pelo ser humano e pelas atividades antrópicas no meio ambiente, julgue o item subsequente. O descarte irregular de resíduos sólidos tem como principal consequência a impermeabilização dos solos. O descarte irregular de resíduos sólidos não causa impermeabilização do solo. A impermeabilização do solo é causada pelo asfalto, pela casa, pelo prédio, pelo concreto, enfim, todo e qualquer ação humana que impeça a infiltração de água no solo. O descarte irregular de resíduos sólidos tem como principal consequência a poluição ambiental, seja pelo chorume, seja pelo gás metano, seja pelos materiais que demoram muito para se degradar na natureza, como, por exemplo, o plástico. Portanto, alternativa incorreta.
Nossa próxima questão, uma questão de 2016, da Banca CESP, nos diz assim: com base na legislação ambiental vigente no Brasil, julgue o item subsequente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental e da Política Federal de Saneamento Básico, alternativa verdadeira. São todas políticas que fazem parte lá da nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Portanto, pessoal, né? Essa alternativa última é verdadeira. A gente vai encerrando, então, assim, essa aula por aqui. Eu quero desejar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!